todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Juicela Cast. O episódio de hoje será técnico e trará o imposto seletivo, também conhecido como imposto do pecado, e os seus reflexos para a reforma tributária e também os impactos para as empresas, inclusive para aquelas empresas que não são do segmento de bens e serviços considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente. Então, se você se interessa por esse assunto, nos acompanhe até o final desse episódio. Hoje, quem vai mediar o episódio será o sócio fundador do escritório, Rafael Ferreira Dil, que com a sua vasta experiência, com certeza vai conseguir contribuir muito para esse bate-papo. Temos também a presença do Felipe Cornelli, que é coordenador no escritório de Juicela, advogado, especialista em direito tributário e mestre em direito. E temos também a presença da Jaqueline Fleck, que é advogada no escritório de Juicela, especialista em direito tributário e tem MBA em gestão tributária. E eu hoje vou ser a host no episódio de hoje. Eu sou Amanda Borges, advogada e especialista em direito tributário e também faço parte da gestão do escritório de Juicela. Mas, pessoal, vamos para o que interessa. Nosso assunto de hoje, que é o imposto seletivo. Tem muita coisa para a gente conversar aqui hoje. E eu vou começar perguntando para a Jaque um pouquinho sobre o que seria o imposto seletivo e o que ele vem trazer na reforma tributária. Bom, inicialmente, queria cumprimentar todos os colegas e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje debatendo mais um tema tão relevante da reforma tributária. E começar falando um pouco que muitos dos países que adotaram o IVA também adotaram um imposto especial para o consumo, que é chamado de excise tax, em alguns países também chamado de imposto do pecado, sin taxation, e aqui no Brasil, denominado como imposto seletivo. O imposto seletivo ele veio com um caráter extrafiscal, então não predominantemente arrecadatório, com o intuito de coibir e desestimular, na verdade, o consumo de produtos e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E também para combater externalidades negativas, que seriam a representação desse consumo no custo social, né? O quanto isso representaria em termos de custo social, de prejuízo para a sociedade e também de custo para o Estado. Então, na Constituição, o imposto seletivo veio como norma de competência a incidência sobre a produção, extração, comercialização e a importação desses bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E delegou para a lei complementar a definição do que seriam esses bens e esses serviços, né? Então, a legislação ela trouxe como sendo prejudicial à saúde, se enquadrando nessa materialidade, os veículos, com exceção dos caminhões, o cigarro, as bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, jogos de azar, tidos como jogos de azar, né? Os chamados, concurso de prognósticos e os fantasy sports, que são jogos online. E com esse intuito realmente de ser uma norma indutora de comportamentos, né? Por meio da tributação. E aí a gente já começa a se questionar. Será que essa norma ela tem realmente o condão ou poder, assim, por assim dizer, de induzir comportamentos? Sim. E mais, né, já que vou fazer aqui uma interrupção e uma crítica também, será que cabe ao Estado essa função de induzir o comportamento, né, da população? Esse é um ponto de debate que eu acho interessante também a gente depois falar um pouquinho. E exatamente, porque assim, uma coisa que eu já me chama a atenção de pronto, né? Não seria a função do próprio Estado assumir esse papel, porque na verdade ele está querendo induzir comportamentos para reduzir um custo estatal, né, um custo com saúde e meio ambiente, e passando esse ônus financeiro para o cidadão. Então, assim, parece que ele está mais preocupado em tratar sintomas do que as causas do problema em si, né? E outro ponto, assim, que eu acho importante também a gente trazer é que, se tu for analisar a materialidade desse imposto, a gente vê como, por exemplo, a bebida alcoólica, o cigarro e até mesmo o açúcar como produtos, assim, substâncias muito relacionadas ao vício, né? Então, que possui uma demanda mais inelástica, ou seja, não vai, essa norma não vai ter o condão de conseguir diminuir esse consumo efetivamente,
né? A gente pode ter em alguns, talvez nessas faixas mais vulneráveis, uma diminuição desse consumo, mas realmente me questiono se isso vai conseguir atingir a finalidade para a qual foi criado. Sim, né? Se eu posso pegar um gancho até, né, já que acho que o ponto da inelasticidade da demanda é um ponto fundamental para a gente poder pensar a respeito de alguns desses produtos que estão sendo tributados pelo imposto seletivo. Porque existem produtos que têm uma elasticidade maior. Se eventualmente se aumenta a tributação da massa, as pessoas recorrem ao arroz, recorrem à batata. A gente tem uma alteração de hábitos de consumo em virtude da tributação. Mas, quando a gente tem uma tributação atrelada a vício, a gente tem isso com uma dificuldade um pouco maior. Porque, eventualmente, se a gente tem um aumento da tributação sobre o cigarro, e hoje a gente já tem uma tributação muito expressiva, que é uma tributação do IPI, que é um tributo seletivo também, que também tem uma finalidade extrafiscal atrelada, a gente tem, eventualmente, alguma redução de consumo ou, eventualmente, como a gente conversou em outros momentos, né? Entre o remédio e o veneno é a dose, né? Que a gente estava conversando antes aqui. Eventualmente, isso não traz um veneno que acaba acarretando, inclusive, uma mera importação ilegal desses produtos, a gente pode dizer assim, um contrabando, eventualmente, desses produtos do exterior, ou, eventualmente, a gente acaba tendo não conseguindo alcançar esse objetivo, efetivamente, reduzir o consumo, porque são demandas inelásticas, né? São produtos atrelados a vício, né? Esse ponto, né, Felipe? Porque quando você trata de algo, de um comportamento compulsivo, como, por exemplo, o uso do álcool, cigarro, né, como você bem falou, me parece que o mais adequado é você fazer um tratamento psicológico, ou enfim, buscar um tratamento de saúde, não através de uma tributação mais elevada, procurar coibir o uso de uma substância que faça mal para a saúde. Me parece que não é através da tributação elevada que você vai coibir o consumo de algo que é compulsivo, é comportamental, algo químico, né? Então, me parece que aí é um equívoco, penso eu, assim, com relação ao legislador. Felipe, agora eu quero saber um pouquinho sobre a questão do IPI, né? Porque muito se fala que o imposto seletivo ele veio para substituir o IPI. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso para a gente, sobre essa possível substituição, sobre, né, explicar um pouquinho as diferenças entre o IPI e o imposto seletivo e também nos contar quando é que vai começar a valer o imposto seletivo. O imposto seletivo, ele começa a ser cobrado efetivamente em 2027. Havia uma promessa quando teve a reforma tributária, começou, a emenda 132 estava tramitando no Congresso Nacional, que haveria uma extinção do IPI. Mas essa extinção não aconteceu. Ela, na verdade, vai haver uma redução da alíquota zero para a maior parte dos produtos que existem no Brasil, mas aqueles produtos que são industrializados na Zona Franca de Manaus, a tributação permanece. Então, significa o quê? O imposto seletivo substitui em grande parcela dos produtos que são produzidos na maior parte do território nacional, a gente tem efetivamente uma redução a zero do IPI, mas ele não é extinto, como era a promessa inaugural. O IPI, ele era um tributo que ele tinha uma finalidade fiscal e extrafiscal, era um tributo seletivo, mas ele tinha um viés efetivamente arrecadatório. Agora, quando a gente tem um imposto seletivo, a gente tem uma promessa de que esse tributo vai ter um viés principalmente extrafiscal. No que diz respeito também ao IPI, a gente tinha a questão de ser um tributo não cumulativo cobrado sobre as indústrias. Agora a gente tem um tributo monofásico e cumulativo. Então é uma substituição que a gente tem de um tributo que tinha uma determinada forma de tributação, uma determinada materialidade que incidia sobre todos os produtos. Claro, a depender da sua TIP, da sua classificação na TIP, tinha alíquotas diferentes, algumas mais dissuasórias, outras menos dissuasórias, que eram simplesmente arrecadatórias. E o que a gente tem agora também, né, é que o critério para que uma determinada materialidade, um determinado fato seja tributado ou não, é o critério da nocividade para a saúde ou para o meio ambiente. Ao passo que antes a tributação era sobre produtos industrializados, tão somente. E isso é uma questão que também vai ter que se verificar como é que vai acontecer na prática, né? Se efetivamente esses produtos que estão sendo classificados agora na Lei Complementar 214, se eles efetivamente são tributos que se justificam essa tributação. Por exemplo, carvão mineral, eventualmente o minério de ferro. Por que eventualmente se tributa a bebida açucarada, não se tributam os ultraprocessados? Algumas questões que efetivamente podem surgir
como debates, porque a lei complementar prevê a tributação de algumas materialidades, mas por que outras não? Porque, eventualmente, algumas foram preteridas e outras se encontram dentro dessa legislação. Então, são aspectos que vão ser efetivamente debatidos daqui para frente. Além disso, a alíquota, que é um ponto fundamental, se encontra em lei ordinária, vai ser editada em lei ordinária, a gente não sabe das alíquotas ainda. A gente não consegue dizer efetivamente que a alíquota, por exemplo, sobre o cigarro vai ser aumentada, ou a bebida alcoólica vai ter uma alíquota maior do que tem hoje. Tudo ainda no plano da imaginação, num plano de projeções. A gente ainda não tem as alíquotas efetivamente disponibilizadas, porque elas vão constar numa lei ordinária que ainda não foi editada. Felipe, até eu ia te perguntar com relação às principais características de incidência desse imposto. De certa forma, tu já respondeu, em grande medida. E também, quais seriam as lacunas assim, que você acha que a legislação deixou, ainda que pendem de regulamentação? Sim, a gente tem, por meio da lei complementar, já tem uma previsão de toda a estrutura normativa desse tributo. Normalmente, né, no sistema brasileiro, a gente sempre tem aquela norma geral em matéria tributária que viria por meio de lei complementar, e essa lei complementar acaba atendendo esse objetivo. A gente não tem a previsão de qualquer alíquota, efetivamente, vai ter uma discriminação maior de quais são os produtos, a gente pode ter escalonamento, por exemplo, de qual que vai ser a alíquota de bebida alcoólica, a depender do teor alcoólico. A gente pode ter, eventualmente, alguns produtos que estão estabelecidos como tributáveis pelo imposto seletivo e, eventualmente, eles sejam tributados por uma alíquota que é uma alíquota similar à que a gente tem hoje em dia, ou eventualmente com alíquotas mais dissuasórias. Isso a gente vai descobrir quando surgir a lei ordinária. Então, existem algumas lacunas normativas ainda, mas o esqueleto já se encontra aqui. É aquele ponto que a gente vem conversando. A reforma tributária vai sair, não vai sair, vai mudar o cronograma? A reforma tributária já existe. Ela está aí, tem que se preparar para que ela seja implementada na prática. Eu tenho um outro ponto que eu gostaria de abordar, que é com relação às incoerências desse imposto, né? O próprio nome, Imposto do Pecado, já é um nome forte. Sim. E ele já nasce com uma série de dúvidas sobre ele. Por que eu digo isso? Porque, não querendo roubar a tua resposta, tá, Felipe? Mas, assim, no meu ponto de vista, eu acho que o governo errou ao fazer essa seletividade de setores que iriam ser atingidos, né, nesse primeiro momento. Então, assim, eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais justamente por essas questões, essas incoerências da legislação ao tributar, por exemplo, bebidas açucaradas e não tributar o açúcar refinado. Ao não tributar os caminhões e, a princípio, tributando os veículos elétricos ou os veículos de ambulância, por exemplo. Então, tem outras incoerências nessa tributação desse imposto seletivo. Você não acha que isso vai gerar, no futuro breve, uma certa disputa de setores da economia que vão se sentir mais prejudicados em detrimento de outros? Com certeza. Eu acredito que, inclusive, esse movimento já começou. Quando a gente teve a lei complementar sendo editada, já houve grupos de pressão que conseguiram ingressar ou como tributos, ou como produtos que não foram listados como produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, sem uma justificativa clara, porque, como a gente conversou, produtos ultraprocessados não entraram, mas as bebidas açucaradas entraram. Eventualmente, os veículos como um todo entraram, e, eventualmente, até o carro elétrico pode ser tributado, sendo que não existe uma justificativa, talvez, tão clara nesse momento, ou elementos técnicos tão claros que possam justificar. Eu acredito que, inclusive, alguns dos aspectos dessa legislação tendem a gerar muita judicialização, porque é uma matéria que ela como sendo um tributo monofásico, ele tem uma facilidade maior de recuperação desse tributo no Poder Judiciário. E, além disso, nós temos impactos que são impactos que muitas vezes não têm elementos tão concretos. A gente pode ter impacto, por exemplo, em questão de isonomia. Efetivamente, por que eu fui tributado e outro produto que é tão nocivo à saúde ou tão nocivo ao meio ambiente os agrotóxicos, não por foi exemplo, efetivamente. É outra lista de a produtos, grande questão é como é que também o próprio Poder Judiciário, caso seja provocado para se manifestar, vai se manifestar. A gente sabe que no Brasil a gente sempre teve princípios na Constituição, mas o Poder Judiciário nunca foi muito atento a eles. Quantas vezes a gente viu a análise de capacidade contributiva, a própria não cumulatividade, muitas vezes, o Supremo veio a julgar dizendo que a não cumulatividade era aquilo que o legislador ordinário dizia que ela é. Será que a questão da nocividade à saúde, a nocividade ao meio ambiente, o judiciário também não vai dizer que quem determina isso é o legislador complementar ou o legislador ordinário? Sim. Então são lacunas que efetivamente podem existir e que quebram um pouco essa isonomia no tratamento de produtos que são tão nocivos à saúde e tão nocivos ao ambiente.
E até eu ia dizer, Felipe, se me permite, né, Claro. com relação a essa questão das incoerências, né, e como tu bem disse, hoje a gente tem um esqueleto, mas a gente não tem ainda os parâmetros técnicos que vão embasar a diferença de teor alcoólico, como é que vai ser essa progressividade de alíquotas, né? Nós não temos também a relação das bebidas açucaradas que vão, de fato, ser abrangidas por essa tributação. E alguns pontos dessas incoerências, assim, que já nos mostram que, na verdade, essas escolhas atuais, elas não estão pautadas simplesmente em uma lógica técnica, né? A gente vê que existe por trás disso também muita negociação política, enfim, Interesses alguma corporativos. pressão corporativos dos setores. Por quê? Vou dar alguns exemplos que eu identifiquei. A tributação dos veículos, ela, conforme critérios ali de sustentabilidade, vão poder ser graduadas a alíquota zero. Né? Só que, por exemplo, no caso dos veículos, tem um critério, ali, que é um dos critérios que vai fazer parte da graduação da alíquota, que é a realização de etapas fabris no país. E aí tu pergunta, tá, mas que diferença isso faz para fins de meio ambiente, de sustentabilidade? Né? A questão própria dos caminhões, que o Rafael mencionou, né? Então, esses caminhões são extremamente poluentes, mas então você está pensando na parte da economia em que isso vai acabar onerando muito o frete, e aí vai onerar as operações como um todo. E também a gente tem ali a tributação da própria extração de minerais, que também pode vir a gerar muitas distorções, porque a gente pode já até visualizar uma cadeia em que vai ter uma dupla incidência dessa tributação, porque a gente fala hoje de um IS monofásico e cumulativo, mas empresas que adquirem tributos que vão ser tributados pelo IS como insumo, como, por exemplo, minerais que são utilizados para a fabricação de aeronaves, embarcações, enfim. Eu vou ter incidência desse tributo duplamente na cadeia. Ou, inclusive, em produtos ou serviços que não são tributados, né? Como, por exemplo, minerais que são utilizados para a produção da energia elétrica. A energia elétrica não vai ser tributada, mas vai acabar sendo onerada na cadeia por conta dessa tributação. E uma outra discussão que eu vi também é com relação aos próprios o fantasy sports, que muitos especialistas da área vêm trazer a questão de que assim, não se trataria de um jogo meramente de sorte, que é um jogo, na verdade, que envolve habilidade, estratégias, né? Então, assim, que na verdade não se enquadraria aqui em jogos de azar, por assim dizer. Mas também questiono a questão dessa materialidade atender ao critério da norma constitucional de prejudicialidade à saúde e ao meio ambiente. Então, de que forma esses jogos afetam, de alguma forma, a saúde e o meio ambiente? Claro. Né? Então, a gente já conseguimos identificar várias questões, assim, que se tornam um pouco controvertidas. São, no mínimo, polêmicas, né? No mínimo polêmicas. É extremamente polêmico. Nós estávamos comentando antes da nossa conversa aqui que a obesidade no Brasil cresceu absurdamente, no mundo inteiro é um fenômeno, né? E aí, quando você olha que a ideia de se tributar as bebidas açucaradas provavelmente seja para evitar esse aumento, né? Não só de diabetes e obesidade. E aí você tem um dado importante que o consumo de refrigerantes, por exemplo, caiu 50% no Brasil, mas a obesidade aumentou 100%. E o consumo de bebidas açucaradas no Brasil hoje representam 2% do consumo calórico do cidadão brasileiro, ou seja, não faz muito sentido. Então, a obesidade talvez ela tenha outros fatores, outras causas, que não só a bebida açucarada. Aliás, pelo estudo esse que eu li, que me chamou a atenção, talvez a bebida açucarada seja a menos prevalente, a que menos cause a obesidade. E me parece uma incoerência você tributar a bebida açucarada e não tributar o açúcar. Sim, o sujeito, falta dados, né? O sujeito deixa de beber a bebida açucarada, mas se ele comer pudim todo dia, não vai adiantar muito, né? Falta dados, né, para a escolha desses itens, né, que estão na lei. E a gente, de fato, espera que quando vier essa regulamentação, ela venha fundada, né, em estudos, enfim, que tragam critérios técnicos e também que sejam transparentes, para que o contribuinte possa, inclusive, analisar ou até contrapor eventual critério que está sendo utilizado de alguma forma equivocada. Perfeito. Até uma questão também que é importante destacar, né, que a gente tem um tributo que sempre está se batendo na tecla, que é um tributo extrafiscal, mas é um imposto. E sendo um imposto, o valor que é arrecadado ele é destinado para o uso geral do Estado brasileiro.
Aí você está falando do desvio de finalidade. Exato. Seria minha Exatamente. próxima pergunta. Mas no sentido, inclusive, da gente ter uma questão de que os valores que são arrecadados, né, eles vão se destinar para qualquer finalidade do Estado brasileiro, não é uma contribuição que teria uma finalidade específica, eventualmente para uso, efetivamente, para combate de problemas de saúde ou ao meio ambiente. E a gente também tem uma questão que esse tributo ele tem uma destinação de valores significativos para estados e municípios, que vão ser, inclusive, para compensar as perdas que tiveram de arrecadação em virtude da reforma tributária. Então, também é de se pensar, né, até que ponto que o Estado brasileiro vai ter o interesse, efetivamente, em reduzir o consumo desses produtos. Porque ele vai acarretar um aumento de arrecadação que é do interesse do Estado brasileiro. Perfeito. E também é necessário fazer esse repasse. Então, até que ponto que essa alíquota realmente vai ser dissuasória, ou a alíquota ótima para o Estado brasileiro, na verdade, é aquele que mantém o consumo, mas aumenta a arrecadação. Então, também podem haver alguns interesses contrapostos aí do Estado brasileiro entre instituir essa tributação e efetivamente buscar essa dissuasão de comportamentos que são nocivos à saúde e ao meio ambiente. Agora até tem uma pergunta relacionada a isso, de certa forma, para Jaqueline, que o imposto seletivo ele não tem uma destinação clara, né, Jaqueline? Tu não acha que ele deveria estar vinculado à saúde, ao meio ambiente? Não tem nada muito claro em relação a isso, né? Exato. Como bem o Felipe disse, por se tratar da espécie tributária imposto, ele não tem uma vinculação obrigatória, né, com uma destinação vinculada. Então, a gente realmente não tem assim uma expectativa de que de que esses recursos irão realmente para políticas de saúde pública, né, enfim, de proteção ao meio ambiente, ou mesmo de incentivo a práticas nesse sentido, né? Sim. Então, eu não vejo assim como a mera tributação ela vai conseguir, de fato, gerar esse efeito pretendido, né, como eu já havia dito. E um outro ponto é que, assim, a gente vê com a evolução da tecnologia, enfim, dos estudos, que muita coisa que hoje também é considerada nociva, daqui a pouco se muda o entendimento e já não é mais, né? Que a gente falava assim, até certo ponto, ovos. Comer ovos em excesso, mais de dois por dia, né? Cada ano temos um vilão diferente, né? Exato. Cada ano é um vilão diferente. Mas se tu tomar uma tacinha de vinho por dia, faz bem, né? Exatamente. Faz bem pro coração, né? Enfim. Então, eu acho que é muito importante que tenha uma política assim de incentivo a essas práticas, né? De que haja uma destinação desses recursos. A gente vê, por exemplo, em outros países que aplicaram esse tipo de tributação, que o resultado positivo ele está muito vinculado a isso. Sim. Né? Muito vinculado a ter uma destinação para esse tipo de fim, né? Sob pena de provocar a própria extinção desse tributo ou questionamento na justiça, porque no momento que não se comprova a efetividade da taxação daquele ou daquele setor, ou desse ou daquele produto, se põe em xeque a própria manutenção da cobrança do tributo. Que nem o Felipe falou, daqui a pouco vai ser um tributo muito judicializado nos tribunais. Ou seja, eu dei o exemplo ali das bebidas açucaradas. Ou seja, se a partir de um determinado momento se comprovar que a tributação, a sobretaxação das bebidas açucaradas não está surtindo efeito, não está reduzindo os níveis de obesidade, diabetes, qual o sentido de manter a tributação? Com certeza. Não pode mais manter a tributação, não. E outra coisa, se trata de um imposto, né, como a gente já mencionou antes, que ele foi desenhado, né, para ser equivalente a um custo social, a uma externalidade negativa. E aí, como tu mede esse custo? Né? Como tu vai conseguir medir isso? Então, eu acho que também a questão da regularização, né? da determinação dessa graduação de como que isso vai acontecer, vai ser muito importante para a gente ver na implementação, na prática, se a efetividade da norma em relação ao poder arrecadatório, o que vai pesar mais, né? E o Felipe trouxe um ponto importante, né, Felipe? Porque muitas pessoas se referem ao IS, ao Imposto Seletivo, como o IPI requentado, o novo IPI. No momento que você deixa de cobrar o IPI, somente naquelas operações da Zona Franca de Manaus, mas vai ser uma perda muito grande de arrecadação. E você tem esse caminho, essa porta, que é o IS, a tendência é que se aumente a gama, a base arrecadatória desse tributo. E eu acho que por isso que vai ser um tributo muito discutido.
Eu acredito que sim, até porque é um tributo, todo tributo ele tem uma finalidade arrecadatória e ele vai ter impacto gerado em decorrência da sua cobrança. Então, todo tributo tem uma finalidade fiscal e extrafiscal, porque todos sabem que vão influenciar comportamentos, né? Esse tributo, sendo um tributo que tem uma finalidade principalmente de alterar comportamentos, eu acho que acaba justamente gerando essa reflexão se ele não vai acabar se tornando um tributo mais fiscal que extrafiscal com o passar do tempo. Pela necessidade arrecadatória, a gente sabe que o Estado brasileiro ele costuma ter um gasto significativo, né, um gasto com seus programas públicos, com a própria manutenção da máquina, sendo necessária uma arrecadação a partir de tributos. Então, será que o Estado brasileiro vai abrir mão de uma tributação como o IPI, ou ali na frente, eventualmente, essa listagem, esse rol de produtos nocivos vai aumentar, como a gente estava conversando antes. Extração mineral, fantasy sports, as justificativas de nocividade à saúde e ao meio ambiente também elas são amplas, são expressões amplas. E isso pode acarretar um aumento dessa base tributável e também uma judicialização em virtude daquilo que está sendo incluído e por que outras coisas não estão. Ou então da própria questão da efetividade dos programas que estão sendo implementados. Efetivamente houve redução de consumo, houve impacto relevante para a saúde, para o meio ambiente. Então, efetivamente existe uma possibilidade, né, de alteração desse tributo para que ele se torne um tributo mais fiscal do que extrafiscal. Perfeito. Agora tem um questionamento para a Jaqueline. A gente sabe que o imposto seletivo ele está, de certa forma, né, trazendo alguns modelos que já existem em outros países. Eu queria saber, Jaqueline, se tu conseguiu algum dado, o que a gente sabe sobre o efeito desse imposto, né, que já existe em outros países. Qual foi o efeito que ele teve? Ele cumpriu, né, o seu objetivo? Bom, Amanda, a gente tem visto pela experiência internacional com um imposto semelhante ao imposto seletivo, de que em muitos países se vê uma alteração no padrão de comportamento de consumo, né? A gente consegue ver, inclusive, um aumento de arrecadação, mas muito atrelado, como eu havia dito antes, a medidas de políticas de saúde pública e de meio ambiente. Então, eu trouxe aqui alguns dados de umas pesquisas, né, que nós, inclusive, abordamos recentemente num workshop que nós temos no escritório. Sim. Em que eu trago alguns exemplos, por exemplo, do Sugar Tax, né, no Reino Unido, que foi aplicado em 2018, um modelo progressivo conforme a quantidade de açúcar, né, por litro. E os resultados foram a reformulação dos produtos, ou seja, muitas empresas passaram a rever a composição do produto. Inclusive, também houve uma redução real no consumo desses refrigerantes. E a receita foi usada muito para incentivo de programas, inclusive programas em escolas, né? Entendi. É importante a gente saber, né, esses dados para a gente conseguir prever mais ou menos o que pode ser que aconteça no Brasil. Claro, né, que são países com culturas diferentes, né, então talvez isso não venha acontecer no Brasil, mas é importante a gente saber qual é o impacto que está tendo nos outros países, né. A gente sabe que para dar certo precisa existir uma maturidade institucional do país muito grande, Exatamente. né? E a gente sabe que diante da realidade do nosso país, às vezes sou um pouco assim, será que vai dar certo, né? É complexo. Mas eu vou citar mais alguns outros exemplos aqui. O México, por exemplo, também em 2014 instituiu também imposto sobre bebidas açucaradas. Teve uma queda de consumo considerável ali, de 10% nos primeiros 2 anos. Adoção de alternativas com menos açúcar também por parte das indústrias. E aí, nesse caso, foi constatado que a medida foi mais eficaz para as famílias de baixa renda, que reduziram propriamente esse consumo, né? Temos também o Carbon Tax, o exemplo do Carbon Tax da União Europeia, que foi adotado por países como Suécia, França, Finlândia. E os resultados, aí tem um destaque da Suécia, que introduziu esse imposto em 1991 e reduziu emissões em mais de 25% sem prejudicar o crescimento econômico. Interessante. Então se vê um impacto positivo, né? A Suécia. E incentivou a substituição de combustíveis fósseis por renováveis e as empresas muitas se adaptaram com a tecnologia limpa. Então, aqui temos um exemplo de que deu certo. Impacto positivo. Né? De impacto positivo. E aí, com relação ao imposto do pecado, propriamente de tabaco, cigarros, enfim, nós temos exemplos positivos da Filipinas, né?
que eles também conseguiram aumentar a arrecadação e usar esses recursos para medidas de investimento em saúde pública. A Colômbia também. Então, isso mostra um pouco quando a sociedade, pelo menos a meu ver, quando a sociedade vê que tem um retorno do Estado, né, a aceitabilidade dessa tributação também se torna maior. Eu acho que aumenta também da conscientização das pessoas. Com certeza. E na Grécia, aí agora vem uns exemplos não Não tiveram bom. tão Sim, sucesso. não deram tanto certo. A Grécia, por exemplo, começou a tributar bebida alcoólica em 93, e aí, ao longo do tempo, foi enfrentando vários aumentos, e na crise de 2009, ele teve um aumento significativo ali para os destilados de 125%. E qual foi o resultado? Vendas legais de destilados caíram 50%, vendas legais. A arrecadação caiu 6% anualmente por 6 anos. Surgiram inúmeros casos de intoxicação por bebidas adulteradas e também se tornou um foco do mercado de bebidas ilegais. Aí temos. Então, aí a gente já tem um cenário, né, mais complicado. Vamos ver o que vai acontecer no Brasil, né? Exato. O futuro dirá. E aí eu vou citar mais alguns, assim, também para não ficar tantos dados, mas eu acho que é importante. Por exemplo, nos Estados Unidos, em Illinois, eles também teve um aumento da tributação sobre os destilados, né? E as vendas caíram em 3,5% no ano de 2015. Só que o consumo de álcool per capita superou o volume pré-aumento dos destilados em razão do aumento do consumo da cerveja. Então, a gente vê que daí também pode haver, que nem acho que foi o Felipe que comentou, haver uma migração também, né? Sim, do tipo de bebida que vai ser consumida. Se tratar de um comportamento, aquilo que eu comentei, um comportamento mais compulsivo. O Felipe também comentou o risco de aumento do mercado negro, né? Do contrabando. Eu li um dado que me chamou a atenção, que hoje no Brasil mais de 55% de todo o cigarro comercializado vem do mercado informal, do contrabando. Então, no momento que a pessoa, por exemplo, de classe mais baixa, né, mais desfavorecida, que é viciada no uso do cigarro, um sujeito, enfim, fuma 2 carteiras de cigarro por dia, o fato de aumentar o custo da carteira, será que ele não vai buscar uma carteira mais barata, ou seja, não tributada, contrabandeada? Se faz muito isso, talvez aumente, porque vamos dizer assim, um problema de comportamento. Então, a simples tributação majorada, acho que não vai ser suficiente para inibir. Acho que esse exemplo da Jaqueline foi muito interessante, que as pessoas migraram de uma bebida mais cara, em termos de tributação, e foram para a cerveja. Sim. Né? E, enfim... Nesse sentido, outras políticas talvez teriam bem mais efeito, né? Exato, outras políticas. A questão do cigarro aqui no Brasil, agora falando do aspecto positivo, hoje você não fuma mais em aeroporto, em locais fechados, em transportes públicos. E não foi diretamente ligada ao aumento da tributação, foi uma questão mais de uma campanha de comportamento. Exatamente. Então, da divulgação também, de ter, né, ali as imagens, quando tu vai ver o cigarro, as propagandas estão bem diferentes. Acho que até tem bem mais impacto do que, né, um imposto. Exato. Então, trazendo também um pouco dessa questão, né, do que vai ter de impacto jurídico para as empresas. O IS ainda está sendo regulamentado, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, Felipe, sobre isso. Perfeito, Amanda. O que a gente pode vislumbrar já desse imposto seletivo é a questão de debates que podem surgir a respeito tanto da efetividade da política pública por meio do uso dos tributos, ainda mais se não vier acompanhado de políticas públicas que eventualmente gerem efetivamente o resultado pretendido. Então, pode a longo prazo gerar impactos e judicialização a respeito disso. Inclusive pela própria questão de livre concorrência, que pode ser afetada com produtos similares, ou eventualmente com a própria questão de isonomia, tributos que são de forma equivalente acarretam prejuízos à saúde ou ao meio ambiente não estarem sendo tributados e outros estiverem sendo tributados. Nós podemos também ter debates a respeito da própria alíquota que vai ser aplicada, porque ela também vai ter que ser pautada em critérios técnicos, e nesse momento é um tributo que tem base constitucional, sustentando que vai ser tributado apenas aquilo que é nocivo à saúde e ao meio ambiente. Então, é um dispositivo da Constituição e que a legislação também permanece disciplinando, não teria como ser diferente.
Nós também temos uma possibilidade, né, de discussão, na verdade, de planejamentos que já existem hoje, naturalmente, da própria composição química de produtos. A própria Jaqueline comentou com a gente a respeito de, em alguns países, ter ocorrido o uso menor de açúcar ou, eventualmente, alteração da composição química para a gente conseguir ter uma tributação mais favorecida ou fugir do imposto seletivo, eventualmente. Isso pode gerar um estímulo também a planejamentos que nós vemos aí no mercado de, eventualmente, mudar a composição para conseguir fugir da tributação. É um tributo, como a gente está vendo na reforma tributária, que o IBS e a CBS terão mais dificuldade, eventualmente, de ser debatidos no judiciário. Ao passo que o imposto seletivo, não. É um imposto que vai ter uma abertura maior para a recuperação de valores pagos a maior ou pagos indevidamente. E por ser um critério tão caro à sociedade como um todo, à saúde, meio ambiente, tende a haver uma abertura do judiciário para debate de questões atreladas a isso. Então, são alguns pontos que eu acho que eu consigo vislumbrar nesse momento a respeito desse imposto, que é o imposto sendo criado nesse momento, né? Em relação assim, à isonomia, Felipe? Eu acho que a questão da isonomia a gente acaba tendo muito pela questão de o porquê determinado produto que é tão nocivo à saúde ou ao meio ambiente está sendo tributado e outro não. Eu acho que esse é o grande ponto, porque o critério, o discrimen que foi criado pela legislação é claro, nocividade à saúde e ao meio ambiente. Essa é a finalidade da cobrança. Exato. Então, o único critério de comparação e de discriminação é esse. Então, por que, eventualmente, o Fantasy Sports está colocado e, eventualmente, alguma outra questão que é tão impactante para a saúde mental, eventualmente, porque aparentemente é esse o critério que foi eleito para que essa materialidade fosse tributada, por que ele está sendo tributado e o outro não? Por que, eventualmente, a bebida açucarada sendo tributada e a outra não? Por que a extração de alguns minérios é tributada e outra não? Por que isso é nocivo à saúde e outras coisas que talvez sejam mais nocivas não estão previstas? Ou ao meio ambiente, enfim. Então, esses debates eles devem acabar surgindo no nosso dia a dia e o judiciário deve ser provocado para tratar a respeito desses assuntos. Vamos ter trabalho. Com certeza, com certeza. Jaqueline, agora falando um pouco, né, sobre o imposto seletivo, ele vai ser repassado para o consumidor, né? Então, qual vai ser o impacto real para as empresas no seu dia a dia, né, na prática? Bom, a gente sabe que as empresas dos setores que vão ser diretamente atingidos, como automotivo, de bebidas, do tabaco, mas também as empresas que adquirem, que utilizam esses produtos e esses serviços que vão ser tributados pelo IS como insumos, também acabarão sendo afetados, bem como as empresas varejistas que trabalham com a comercialização desses bens, né? Então, eu acho, assim, que o impacto principal é que eu vejo que desde já essas empresas elas devem começar a rever o seu planejamento fiscal, seu planejamento de a estrutura operacional, cadeia de fornecimento, para ver o real impacto que uma mudança de comportamento de consumo nesses setores vai gerar, né, tanto para as empresas diretamente impactadas quanto para as que vão ter um aumento indireto de carga tributária. E, enfim, eu acho muito importante que que essas empresas façam um acompanhamento da legislação, o acompanhamento dos debates regulatórios que vão se desencadear, né, nos setores por conta dessas alterações e da regulamentação que está para sair, né, com relação à questão da graduação das alíquotas. Sim. E também avaliar possíveis investimentos que terão que ser feitos em relação a práticas mais sustentáveis, até para fugir de uma tributação mais elevada. Né? E eu penso também que esse imposto, nós todos vamos ter que acompanhar muito de perto a evolução dele, porque nitidamente ele vai ter um fundo, um objetivo arrecadatório para compensar perdas de arrecadação, por exemplo, do IPI, como a gente citou. Exatamente. Então, essa é a legislação posta hoje, mas é a legislação inicial. Eu tenho certeza absoluta que nos próximos 3, 4, 5 anos nós teremos vários outros itens listados que serão tributados pelo IS. Então, é algo que a gente tem que ficar muito atento, porque a União ela precisa buscar essa compensação. Ela precisa. É uma compensação hoje estimada no mínimo em 130 bilhões. Eu li números falando em 100 ou 130 bilhões, porque o IPI, por exemplo, ele era repartido não somente entre a União, mas uma boa parte ia para os estados, ou vai para os estados, ainda vai para os estados, vai para os municípios. No momento que desaparece o IPI, fica só adstrito ali as operações da Zona Franca de Manaus, como eu vou compensar? O imposto seletivo é uma possibilidade.
Porque eu acho muito pouco provável que o imposto seletivo seja somente incidente sobre os produtos E a ali história listados. nos prova que isso pode acontecer, né? Realmente, isso tem grande chance de Eu acho acontecer. que provavelmente o legislador vai alargar bastante a base de incidência desse tributo nos próximos anos. Pessoal, vamos falar agora de coisa boa. Existem oportunidades para as empresas em razão do imposto seletivo, Felipe? Amanda, ótima pergunta. Eu acho que é muito importante nesse momento que as empresas reflitam sobre alguns pontos que a Jaqueline já trouxe anteriormente, que são questões próprias da gente refletir a respeito dos gastos que eventualmente podem ser aumentados na compra, por exemplo, desses produtos, se é uma empresa varejista, ou eventualmente se compra minério de ferro, carvão mineral, que vai aumentar o gasto com esses insumos, e tem que estar preparada para esse momento, tem que conseguir também planejar suas operações para verificar se suportando essas alíquotas efetivamente vão conseguir repassar isso ao consumidor final, quanto que eventualmente vão ter que absorver dessa situação, para se planejar, se estruturar, se organizar para esse novo momento. Eventualmente, se for o momento, buscar assessoria de um escritório que tenha condições de atender nesse momento, tanto por questões de ajustes de parametrização de sistema, pensar num planejamento para a sua empresa, eventualmente conseguir refletir, inclusive sobre a judicialização desse tributo, para evitar o pagamento ou recuperar o valor pago a título desse tributo, a depender do comportamento do Poder Judiciário. É um momento de estar acompanhando a legislação no dia a dia da evolução dela. A gente ainda vai ter lei ordinária, vai ter instruções normativas, vai ter muita regulamentação para frente, e é o caso de estar bem assessorado neste momento, que é um momento de transformação. Pegando um gancho do que o Felipe falou, eu acho que é muito importante nesse momento para as empresas fazer um planejamento preventivo, né? Porque a gente sabe que uma gestão tributária eficiente, ela é não só importante para fins de conformidade, tanto com a classificação dos parâmetros técnicos e da legislação, né? Até fins para a gente discutir ou entrar num litígio a respeito, né? Dessa classificação, mas também para identificar oportunidades de otimização tributária. É muito importante o acompanhamento da legislação, inclusive, como o Felipe disse, ter um assessoramento jurídico especializado, né? E também instauração de comitês internos. A gente, inclusive, no escritório já participamos em várias empresas de comitês. E isso é muito importante para a gente estar sempre identificando tanto oportunidades quanto questões que precisam ser ajustadas, né? Sim. Pessoal, então, não sei, Rafael, se tem algum comentário, mas eu vou para a minha pergunta final. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu só queria colocar um ponto que um dos objetivos da reforma tributária era a simplificação. Sim. Isso está no texto da emenda constitucional. E me parece que o governo aqui, minha opinião, eu acho que ele não andou bem ao criar esse imposto. Porque o IPI que nós conhecemos, o IPI é baseado no critério da essencialidade. E eu aprendi muito com meu avô, tive a felicidade de trabalhar muitos anos com ele, que ele sempre me dizia: Rafael, a legislação tributária, quanto mais antiga e mais sólida, mais sedimentada nos tribunais, ela traz mais segurança jurídica. Com certeza. Então a gente já tem uma cultura do IPI há muitos anos. Agora a gente está indo para um imposto que vai substituir o IPI, que é o IS, que já de largada a gente já enxergou aqui uma série de problemas, de lacunas, de questões que não fazem muito sentido, setores que ficaram de fora. Então, me parece que se o objetivo do legislador, com a reforma tributária, que é tributar basicamente o consumo e simplificar a tributação, eu acho que o IS é um dos tributos que vai acabar gerando muita judicialização, porque ele não é um tributo simples. Sim. Ele é um tributo que ele dá... ele vai causar muita discussão. Então, pensando nisso, vem a minha última pergunta. Queria saber de vocês algum aspecto, né? Se quiserem dar uma ideia só, ou mais de uma, como vocês acreditam que as empresas devem se preparar, né, estrategicamente para o imposto seletivo? Jaqueline, vamos começar por ti. Bom, Amanda, então na linha do que a gente já vinha conversando até então, eu acho que o principal é esse planejamento prévio. É o mapeamento de riscos, mapeamento da cadeia de fornecimento, porque a gente viu já que é um imposto que vai se tornar um custo para a empresa, porque é um imposto não recuperável, é um custo que não vai ser recuperável. Né? Então,
Já de largada, a gente tem esse aumento de custo, que já vai trazer a questão de revisão de precificação, né? Vai trazer vários pontos que precisarão ser revistos como contratos para fim de manter a competitividade das empresas no mercado. Planejamento. Planejamento seria a palavra. E para ti, Felipe? Eu acredito que a Jaqueline colocou muito bem. Eu acredito que, neste momento, as empresas têm que estar preparadas, se planejando e acompanhando a tramitação dos projetos de lei que estão correndo dentro do Congresso Nacional. Ainda existem momentos decisivos que vão ocorrer por meio da aprovação da lei ordinária, da lei complementar que vai tratar a respeito do processo administrativo, fiscalização. Tem pontos em aberto na legislação que ainda são muito relevantes. Por exemplo, a própria questão da alíquota. Eventualmente, grupos mais organizados conseguiram, eventualmente, uma redução da alíquota da IBS-CBS para 30%, 60%, ou foram isentados e ficaram de fora dessa tributação. Outros setores não foram listados dentre aqueles que são tributados. Agora existe outra linha que vem correndo, que é a respeito das alíquotas. Sim. Então, ainda é um debate em aberto, ainda estão acontecendo muitas discussões dentro do Congresso Nacional e é o momento de se planejar internamente e acompanhar as discussões no Congresso Nacional para se preparar para esse novo momento que a gente vai passar com um tributo novo, com vários tributos novos, mas um imposto seletivo em especial. Atenção às alterações, né? E contar com a ajuda de algum escritório parceiro que possa auxiliar também nisso tudo, né? Perfeito, isso é essencial, né? A gente não consegue passar por esse momento sem uma assessoria especializada que realmente esteja preparada para enfrentar esse momento. Perfeito. Rafael, alguma palavra final? final? Acho que eles já falaram tudo. A Jaqueline e o Felipe, eu acho que resumiram muito bem. É um momento desafiador para as empresas e realmente, em se tratando do IS, que eu acho que é um imposto muito polêmico, as empresas devem estar preparadas, bem assessoradas, que nem o Felipe falou, acompanhando os movimentos junto ao Congresso Nacional das alterações legislativas e, se for o caso, acionando o Poder Judiciário. Com certeza. Então, pessoal, foi muito bom o nosso bate-papo. Acho que deu para a gente entender bastante sobre o imposto seletivo e também para ter noção de que muita água vai rolar, vai ter muito assunto ainda pela frente. E se você que está nos assistindo gostou do episódio de hoje, gostou, né, de ver essa parte técnica mais debatida de uma forma mais leve aqui entre a gente, nos dê sugestões aqui de quais assuntos a gente pode trazer para vocês e fiquem ligados no nosso podcast que muitos assuntos técnicos ainda vão vir e muitas questões relacionadas à reforma tributária, né? Então tá, até a próxima!